E a você que nos acompanha, nos assiste pela internet, também abra sua Bíblia, esteja como os crentes de Beléia, conferindo, né, tudo que está sendo dito, lido, exposto e vendo se está de fato de acordo com a Escritura Sagrada. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 10, capítulo 10, versículos 46 ao 52. A cura do cego de Jericó é o título. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor Deus, que testemunho tremendo do teu poder, da tua glória e da tua majestade, a qual nós cantamos a ti nesta noite. Reverenciamos teu santo nome, porque o Senhor de fato é digno. És o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, o nosso Deus. Rogamos que tu fales conosco, agora na exposição, na meditação da tua palavra. Fala conosco e desperta-nos, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para ouvir a tua mensagem, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqui está, meus irmãos queridos, uma história perfeita para demonstrar o estado em que se encontra a humanidade. Há aqui 3 condições extremamente didáticas que nos ensinam, 3 situações que ilustram não somente a história da humanidade, como também a história da redenção, o plano de Deus para a salvação do homem. Às vezes Jesus fazia uso de ilustrações, de parábolas, mas por outras tantas vezes ele tirava proveito e fazia uso de situações reais, vívidas, problemas ali presentes, mas ele fazia uso daquela situação para glorificar o nome do Pai e para demonstrar que ele era o Cristo, o Filho de Deus, e demonstrar precisamente que é o Salvador do mundo. Então, queridos, demonstrando ali o seu poder, a sua glória, a sua majestade, demonstrava também que era chegado o tempo do cumprimento das Escrituras, o tempo da cura. E você pode me perguntar: de que cura você está falando? Que cura é que chegou o tempo? E Jesus fala a cura do estado deplorável, deprimente, miserável, de densas trevas em que se encontra a humanidade. Muitos nem mesmo se dão conta do estado em que estão. E é justamente por isso que esta é a história ideal,
perfeita para ilustrar o estado em que se encontram. Este, então, é o tema da nossa mensagem. É por isso que eu devo ficar bastante atento ao que a palavra de Deus está nos dizendo nesta noite. Qual é, então, o tema da nossa mensagem? Jesus, a cura para a humanidade. Outra vez, Jesus é a cura para a humanidade. Apenas por uma questão didática, nós vamos pular para o versículo 51 para mostrar o que vem primeiro. Antes de tudo, qual é então o primeiro ponto? É o estado original do homem. Como é que ele estava? Como é que ele era? Antes de tudo, reparem que quando Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: o quê? Mestre, que eu torne a ver. O que torna a situação bem mais dramática. Torna a situação dramática porque é alguém que sabia o que era desfrutar desta benesse, desta bênção, desta graça maravilhosa, deste sentido, talvez o mais precioso, o mais importante para nós. O sentido da visão. Que eu torne, que eu volte a ver. Isso significa, em outras palavras, Senhor, que eu torne a ver os tons das cores do ocaso, do pôr do sol. Como é lindo! Notem como se parecem com os tons do dia nascendo, do dia raiando, aquelas cores alaranjadas. Eu quero ver de novo como as nuvens negras naquele momento dão nuances e sombras que transformam em um quadro visto em terceira dimensão. Parece pedacinhos palpáveis. Que eu torne a ver os verdes da montanha, todas as suas nuances. Como é lindo! Verde claro, escuro, quase amarelinho, quase preto de tão verde. Oh, todos os tons, todas as cores. Que eu torne a ver a minha mãezinha. Que eu torne a ver os traços fortes do meu pai. Que eu torne a ver a expressão da sua face, quando ele me contava a respeito dos feitos gloriosos de Deus, e lia para mim a Escritura. Quantas coisas, quantas saudades, quantos desejos de ver a criação. Elas proclamam a glória de Deus. Eu quero ver o passarinho, a linda flor, os céus proclamando a tua glória, os animais, que variedade, Senhor! Como é grande o teu poder, meus irmãos, que eu torne a ver. O estado que nos remete, o estado espiritual em que nós fomos criados. Não fomos criados assim. Nós fomos criados perfeitos. Como diz a palavra de Deus, eis a rocha, o nosso Deus. Suas obras são perfeitas. Todos os seus caminhos, juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto, o Todo-Poderoso. Deuteronômio 32, 4. Esta é a figura mais clara do estado original em que Deus nos criou, com a visão, com o entendimento aberto, perfeito, isto é, sem nenhum defeito. Tínhamos a capacidade de ver a Deus face a face.
Ele nos visitava a cada tarde, junto com o ocaso, junto com as cores do céu e suas nuances. O Senhor estava ali, visitando, relacionando-se intimamente conosco. Então Deus fez uma aliança com o homem. Desta árvore vocês não podem comer. Se desobedecerem, certamente morrerão. Se desobedecerem, certamente ficarão cegos, em densas trevas, longe da luz, em grande devassidão. Não comam, não desobedeçam. E este é o primeiro estado em que nós nos encontramos, o estado da humanidade, representados ali pelo nosso pai Adão, um estado de vida plena, estado de visão plena, um estado de saúde perfeita, paz perene, alegria constante. Mas ele desobedeceu, caiu da graça, perdeu os benefícios da presença de Deus. Então, passamos para um segundo estágio. Esse é o estágio em que se encontra a humanidade no presente momento, desde a queda de Adão. Ele representa agora, com o cego de Jericó, o estado calamitoso em que se encontra a humanidade. Esse estado nós vamos chamar de cegueira. Em algum momento, em outras partes da palavra, a Bíblia chama de morte espiritual. Mas nós estamos mortos espiritualmente, porque, ou melhor, nós estamos cegos espiritualmente porque estamos mortos. Não conseguimos ver a glória de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, a não ser que o Senhor se revele especialmente a nós. Então, é símbolo da cegueira espiritual, tateando em densas trevas, ou tateando a escuridão. Significa dizer que é tão denso, é tão escuro, que ela chega a ser quase palpável, de tão escuro que é. Cegos de fato. Diz a palavra de Deus, então, que eles foram para Jericó. Estavam de passagem em Jericó, não iam ali para permanecer. Passaram por Jericó, entraram e quando estavam já saindo, a caminho de Jerusalém, era Páscoa, era uma festa que numa região de 25 quilômetros distante de Jerusalém, todo judeu seria obrigado a ir participar da festa da Páscoa. Ali, naquele trecho, naquele caminho, era perigosíssimo. Havia muitos ladrões, muita gente tirando proveito do momento para assaltar os viajantes. Alguns vinham de longe, de outros países, alguns vinham do norte, de Samaria, da Galileia, como é o caso, Jesus e seus discípulos. Mas uma multidão o acompanhava. E dentre eles, fariseus, escribas, sacerdotes. E quando ele saía de Jericó com os discípulos e numerosa multidão, havia um homem, morador desta cidade, da cidade de Jericó, que estava ali, diz o texto, à beira do caminho. Morador da cidade de Jericó. Este quadro, então, esta visão, este momento, este ponto da passagem, vai nos mostrar um pouquinho o estado atual da humanidade. Primeiro vejamos a cidade de Jericó. Por si só, era uma cidade que estava sob maldição, sob a maldição de Deus. Um lugar em que nos dias de Josué,
quando chegaram do deserto, depois de passar 40 anos no deserto, eles foram conquistar Jericó. A situação lá era de grande depravação, dissolução moral, uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Era de tal forma a sua dissolução moral, a sua depravação, que arrancaram de Deus uma expressão prévia, cerca de 400 anos antes, quando prometeu a Abraão que esta cidade seria destruída, mas quando chegasse a um ponto que ele tivesse que dizer: já deu, já encheu a cota de pecados deles, eu não aguento mais, eu já estou por aqui. E quando ele diz isso, é o momento de destruir, né? Então, a própria Jericó traz em si esta mensagem, esta comparação, essa ilustração do que é a situação do mundo. Estamos cada dia mais em maior degradação moral, em maior devassidão, e vai chegar um momento, e está chegando, em que o Senhor vai dizer: basta, não suporto mais, já estou por aqui, é hora de destruir. Então vejam, a própria cidade nos ajuda a compreender isto. E quando derrubou os muros de Jericó, declarou: maldito seja diante do Senhor o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. E a reedificaram, né? Um lugar, nesse momento, nesse instante, agora reconstruída, lugar tido para descanso dos sacerdotes, descanso de Herodes, era conhecido como Cidade das Palmeiras. Isso que é interessante, que até o vento sacudindo as suas folhas chamavam a atenção. Uma beleza, né? Humanamente falando, talvez o desejo até do nosso querido amigo aqui, Bartimeu, de ver estas palmeiras, de como estava essa cidade. Então, um lugar que já estava amaldiçoado por Deus, mas que vivia já de um modo dissoluto, como se não houvera sido dito nada a respeito. A despeito de ter o Senhor dito isto: maldito seja aquele que reedificar, reedificaram-na. E agora a própria pessoa deste homem, deste moço, não sabemos a idade dele, não sabemos quanto tempo ele estava cego, não sabemos quanto tempo ele viu antes, mas diz a palavra de Deus, que era um homem que sequer tinha nome. Como assim? E Bartimeu quer o quê? Bar vem do aramaico, que significa filho de Timeu. O próprio texto vai dizer: Bartimeu, filho de Timeu, né? Então, era um homem sem uma referência própria. Quem é aquela moça? É filha de fulano. Quem é aquele rapaz ali? É filho, né? As crianças, filhas de pastor, por aí, sofrem muito. Geralmente, a mulher do pastor também não tem nome, né? Quem é aquela? Aquela é a mulher do pastor. Ninguém sabe o nome, às vezes. Quem é aquele menino? É filho da dona Toinha. Não se tem um respeito. Não estou reivindicando nada aqui. Estou tentando achar a melhor explicação, né? Para a falta de referência que ele tinha. Sequer se sabe o nome dele. Talvez o chamassem pejorativamente o cego
filho de Timeu. Quem é aquele? O mendigo, o ceguinho. Um homem sem respeito, né? Sem ser considerado, ao ponto de nem sequer saber o seu nome. Um homem sem valor, sem prestígio algum. Quem é aquele? É o filho de Timeu, o cego. Certamente, queridos irmãos, ele não estava doente apenas dos olhos. Ele não tinha apenas este problema, este defeito, esta enfermidade, mas também tinha enfermidades da alma, feridas profundas, sentimentos, tristeza, baixa estima, sem esperança. Né? E quantos de nós, chama a atenção dos que nos veem em casa, quantos de nós não se acha assim, sem estima, sem valor, sem reconhecimento, sem esperança, precisando de que Deus toque em sua vida, de que Deus olhe para si, para você. Em terceiro lugar, quanto à sua condição, diz o texto que ele era cego mendigo. Cego, evidentemente, né? Uma redundância aqui minha, né? Não podia ver, não podia enxergar, não tinha percepção, não podia trabalhar, não podia andar livremente, não tinha dinheiro, dependia da boa vontade das pessoas, de que lhe dessem uma esmola, tinha que se humilhar, tinha que fazer voz, tinha que fazer cara de fome, me dê uma esmola. Muitas vezes a gente vê cada sujeito enganador no farol, né? Sujeito saudável, bonito, novo. Rapaz, dava um pedreiro e tanto, hein, Gerô? Um ajudante para ganhar um trocado para levar o alimento para casa. Ele vem para o farol fazer uma cara de fome. É fácil pedir, né? Repito, quanto a esses, a palavra de Deus não nos obriga a nada. Não nos obriga a nada. Mas partilhar com o que tem fome, que tem reais necessidades, acudir o necessitado, dividir com o que tem fome, às vezes, né, dentro da própria igreja, partilhar com quem não tem. Lembrando aqui um pouquinho do reverendo Amós, né? Às vezes a cesta do amor vira a cesta do ódio. Parece que você vai, a cesta do amor você dá tão, né? Tão falho, tão pequeno, uma ninharia, que não abençoa nada em ninguém. Cesta do ódio, às vezes, parece. Tem que ter despreendimento para ajudar o necessitado, aquele que tem fome. Às vezes a gente esbanja o chocolate, o biscoito, mas não podia trazer um biscoitinho, um chocolatinho, algo melhorzinho. Será que a gente vive só de arroz, óleo e sal? Às vezes a cesta básica se limita a isto, né? E a gente precisa melhorar isto. A parte, né? Foi a parte. Este homem dependia da boa vontade, era escravo então da sua própria condição, retrato da humanidade, dependente de ajuda, estão cegos, longe de Deus, necessitados. Estava este homem assentado à beira do caminho, alguém que não tinha contato, não era lembrado por ninguém, fora da oportunidade, fora dos projetos, sem perspectivas, e de repente ele ouve um murmurinho, ouve um tropel nas ruas. Jesus estava passando por ali com seus discípulos, juntamente com eles uma multidão.
E nessas viagens, muitas vezes, formavam-se caravanas para evitar os assaltos, para fugir dos bandidos, né? A pessoa vem sozinho, é melhor sermos 2 do que 1, para passar no meio de certos lugares, né? Muitas vezes, é melhor estar juntos, formando então caravanas para atravessar aquela região perigosa. Mas este cego não vinha de lugar nenhum, nem ia para lugar nenhum, não fazia parte de nenhuma caravana, não ia sequer para a festa da Páscoa, a qual Jesus estava de passagem, indo para Jerusalém. O cego, filho de Timeu, todavia, estava ali, à beira do caminho, totalmente à parte, à margem da sociedade, excluído. Este é o quadro, idêntico. É assim, o estado em que se encontra a sociedade, totalmente perdidos, tal qual Nínive, que não sabia discernir a mão esquerda da mão direita. Eu falei certo, né? Tal qual Nínive, que não sabia discernir a esquerda da direita. Cegos, guiando cegos, não buscam a Deus, não sabem o caminho, não podem vê-lo, nem tampouco ouvi-lo. Mas a palavra de Deus diz lá em Sofonias: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da minha indignação, mas pelo fogo do meu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Estão lá, nem sabem disso, nem se dão conta. Você sabe, né, que para você pregar o evangelho, que significa boa notícia, primeiro você tem que dar uma má notícia para eles. Estão perdidos, condenados, sob maldição, estão cegos, mortos, surdos, e não podem ver e nem ouvir, e precisam de ajuda, precisam de um olhar caridoso, de alguém que sinta amor pelas almas, um estado deplorável em que se encontra a humanidade. Mas felizmente, não ficamos nesse estado. Felizmente, existe um povo, mesmo que não seja o mais sábio, que não seja o melhor, que não seja o maior, mas que Deus amou incondicionalmente, de tal maneira que não os entregou ao estado de cegueira, ao estado de surdez, ao estado de morte em que se encontram. Há uma chance, há uma oportunidade. Quando não havia mais esperança, surge a esperança. Quando não havia mais saída, Jesus aparece, saindo de Jericó. E então, podemos perceber agora o terceiro estágio, em que pode se encontrar a humanidade. Nós, bendito seja o Senhor, fazemos parte desse estágio, ou desse estado, o estado em que você deve estar. Ou se você ainda não está, você pode conquistar, você pode chegar a esse estado. É o estado da cura. É o estado da cura, porque o Senhor Jesus é a cura para a tua vida. O Senhor Jesus é a cura para a tua enfermidade, para a tua cegueira, para a tua doença da alma. Assim, percebamos, observemos no próprio texto o que se sucede
Quando chega o Senhor Jesus em uma vida, Ele é a cura, é a melhor notícia que alguém pode receber. Diz a palavra de Deus que Bartimeu ouviu um tropel, num outro texto, ouviu o barulho da multidão, o alvoroço, e ele perguntou àqueles que estavam passando rapidamente por ele: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que muvuca é essa? E então lhe disseram: é Jesus de Nazaré que está passando. É Jesus que está chegando. Diz a palavra que ele de um salto, né? Ele chama, ele clama. O salto é depois. E primeiro ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, que coisa linda, que coisa tremenda. Bartimeu não dá um grito comum. Versículo 47. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não é um grito qualquer, é um grito de quem crê. É um grito de quem está dando uma aula de teologia a todos aqueles que estavam acompanhando Jesus, aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes. Ele diz: Jesus, filho de Davi, era um dos termos, uma das promessas, que Jesus seria o Messias, o filho de Davi, o filho de Deus, nascido na casa de Davi. Então, Bartimeu enxergou mais que os seus compatriotas, os fariseus, os escribas, sacerdotes que tinham como dever estudar a Escritura, mas não podiam ver. Eles tinham à disposição o tempo, a Escritura, o serviço para entender, enxergar e ajudar aos outros a ver, não conseguiam ver. Com os olhos vendados, estavam também cegos, olhavam para Jesus e só viam um impostor, um mentiroso, um blasfemo, e o rejeitaram, o recusaram. Você já parou para pensar nisto? Você aí em casa já parou para pensar nisso? Que quando você não aceita Jesus por inteiro, você o está rejeitando? Não, pastor, mas eu amo Jesus. Eu sei que Deus é amor. Ele não vai me entregar ao inferno. Ele não vai deixar que eu morra. Não é? Vai brincando com Deus. Um dia eu vou seguir, mas agora não. E o amanhã, quem sabe? Diz a palavra de Deus que um homem entesourava para si tesouros e muitos bens, enchia o seu celeiro, olhando para a sua riqueza, disse: estou rico e abastado por muitos anos. Diz a palavra de Deus que veio imediatamente uma mensagem: louco, amanhã te pedirão a tua alma, e o que tens? Para quem fica? Para onde vai? Sim, Jesus é amor. Jesus é perdão. Jesus é cura. Jesus é alegria. Mas é também, incondicionalmente, justiça, juízo.
Ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós devemos então recebê-lo como ele é, integralmente, o Messias, o Filho de Deus, que veio para salvar e que virá outra vez para julgar a terra. Feito esse parêntese, Bartimeu, porém, foi tirado dele as escamas dos olhos da alma. Bartimeu foi aberto os olhos espirituais e ele podia ver em Jesus o Messias prometido, o amado das nações, o esperado. Com certeza, ele já ouvira falar a respeito de Jesus ter curado algum cego. A sua convicção é perceptível. E isto dava a ele a certeza de que Jesus era o Messias. Porque em todo o Antigo Testamento, jamais se ouviu, jamais foi visto a cura de um cego. Você já tinha ouvido de uma ressurreição. Já tinha ouvido de uma cura de leproso. Tinha ouvido de pragas demonstrando o poder de Deus. O mar se abrindo. Mas a cura de um cego não. Isto competia somente ao Messias. Olha que coisa interessante. Está vendo como Jesus usa uma situação real para didaticamente explicar algo que estava acontecendo, para desvendar nossos olhos, para trazer à luz o que ele estava fazendo. Bartimeu diz que ele é o Messias, porque ele era o único que poderia abrir os seus olhos. Nesta confiança, ele grita: tentaram no calar. Aqueles mesmos que tentaram impedir as criancinhas de chegar a Jesus, um capítulo atrás. E Jesus disse: não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Agora tentam impedir este homem, desprezado, à margem, não pode fazer parte, não pode se achegar à elite, não pode se sentar entre nós. Se chega ali um maltrapilho e senta-se ali no último banco, qual seria a nossa reação? O que faríamos dele? O receberíamos ou o expulsaríamos? Vá tomar um banho de vez em quando. O cara diz: me empresta seu chuveiro. O meu não. Tome um banho ali naquele rio, mas não vem aqui desse jeito. Será que não era assim? Será que o receberíamos? Tentaram impedir Bartimeu, mas ele cada vez mais alto gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus, bendito seja o Senhor, o chama: trazei-o. E aí, ceguinho, tenha bom ânimo, levanta daí, o Senhor está te chamando. Agora sim, você já imaginou isso? Meus irmãos, normalmente um cego vai se levantar, o que ele faz? Deixa eu ver se não tem nada aqui que vai me machucar. Deixa eu procurar algo para me segurar, para ficar em pé. Não é assim? A fé deste homem era tal, sua convicção era de tal maneira que de um salto, ele pula e corre para perto de Jesus. Eu fico imaginando essa cena. Muitas vezes,
o grau de desespero, de angústia, tristeza da alma, precisa justamente que alguém diga: Jesus está passando por aqui e quer te dar atenção. E algumas pessoas estão prontas para, de um salto, pular para perto de Jesus. Tem misericórdia de mim. Não sei mais o que fazer da minha vida. Estou me sentindo rejeitado, desamparado, angustiado. E Jesus faz uma pergunta para ele. Como eu acho tremenda, maravilhosa essa pergunta. O que você quer que eu faça por você? Meus irmãos, quem é que pode fazer uma pergunta como esta? Diga aí o que você quer que eu faça. E ele podia pedir qualquer coisa. Quem sabe uma esmola mais graúda, uma casa, porque eu moro, a minha casa é no meio da estrada, à margem de tudo e de todos. Eu só tenho essa capa fedorenta, suja. Ele deixou ali a sua casinha, sua capa, tudo que ele tinha, corre para os braços de Jesus e ouve essa pergunta: que eu torne a ver, Senhor. Este é, meus irmãos, a maior necessidade da humanidade: tornar a ver o Senhor Jesus Cristo, a Deus, a compreendê-lo, a buscá-lo, a saber qual é o caminho. Sedenta, carente, necessitada de que lhes apontemos o caminho. Esta é a maior necessidade do homem. Ela pode sair do estado atual e ir para esse estado de graça e de benevolência. Ter a bênção de ter os olhos abertos, se render aos pés de Jesus e agarrar-se a esta oportunidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ser tocado por Jesus, ao ter os seus olhos da fé abertos, ao poder entender, ver e enxergar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, a cura para a humanidade, a cura para toda e qualquer situação, ele teve também os seus olhos físicos abertos. Não quer dizer com isso que esta cura será também imediata para nós outros, mas temos a esperança. Toda lágrima dos olhos serão enxugadas. Um dia, não sentiremos mais dores. Bendito seja o Senhor. Não haverá mais morte. Não haverá mais guerra. Porque Jesus veio para restaurar a comunhão do homem com Deus e de Deus para com o homem. Veio para nos lavar, para nos purificar, para nos dar acesso à sua presença. Gostaria que você, que está nos assistindo em casa, pudesse agora contemplar com os olhos da fé Jesus de Nazaré, o Messias. Quanto a nós outros, meus irmãos, concluindo a palavra de Deus, a mensagem da parte do Senhor, note, por obséquio, com atenção,
quão de somenos foi considerada a cura física deste homem. O mais importante, o mais precioso, foi a sua cura espiritual. Ele pôde dar aulas para aqueles mestres. Quando Jesus diz assim: que queres que eu te faça? Ele disse não Rabi, também é mestre, né? Ele disse Rabone, que quer dizer Senhor e Mestre. Eu me curvo diante de ti. Eu quero te seguir. Eu quero ir para onde o Senhor for. Eu me disponho para o teu serviço. Tu que me curastes da cegueira, tu que me tirastes de um lamaçal, de um tremendal de lama, tu que me levastes para um lugar seguro, para uma rocha. Eu quero te servir, quero te adorar, quero te bendizer. Foram tiradas as escamas da alma, percebeu que Jesus nos leva para um estado especial, um estado não mais à margem, mas na presença, diante do Senhor. É mais que bendito, abençoado, é mais que pequenas curas. Este homem, meus irmãos, veio a falecer mais tarde, mas o importante é que ele está diante de Deus hoje. O importante é que nós estamos diante de Deus. Isso é mais que dinheiro. Ele quer curar a tua alma. Um toque de Jesus muda toda a perspectiva. O mundo passa a ter uma cor diferente. A vida passa a ter aspectos de grandeza, de eternidade. E o Senhor nos convida nessa noite. A pergunta continua a mesma: que queres que eu te faça? Clama diante do Senhor agora. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Messias de Israel, Deus Todo-Poderoso encarnado, tem misericórdia de mim. Toca em meus olhos, toca em minha vida. Que queres que eu te faça? Que eu possa te ver. Eu quero te ver, Senhor. Não me deixes. E a nós, irmãos, a quem as escamas já foram tiradas, o que devemos fazer? Rendamo-nos aos seus pés em gratidão. Compete-nos seguir o exemplo de Bartimeu. Bartimeu não é o foco da história. O foco da história é o Messias, Jesus. Jesus, a cura para a humanidade. Como Bartimeu, então, devemos seguir as pegadas do Mestre. Como diz o apóstolo Pedro, ele deixou as suas pegadas para que o sigamos. Entregue agora a sua vida em gratidão ao Senhor, com auxílio desse cântico. Nós vamos nos prostrar diante do Senhor, enquanto nos preparamos para receber e fazer parte da Santa Ceia do Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras
palavras de amor, esperança sem fim ao sentir teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.